Gerson é desejo do Palmeiras e uma possível troca com joia da base pode facilitar o negócio. E o Verdão bate o martelo pela sua dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque. Qual que vai ser o planejamento do Palmeiras para 2025 para esses jogadores? Já falamos várias vezes aqui no canal, mas quero complementar também com novas informações que surgiram nos últimos dias. E quero também falar de Dona Leila Pereira, falando que o Flamengo só venceu a Libertadores porque o Palmeiras perdeu para si mesmo e mesmo assim ainda a Dona Leila avaliou o Verdão com nota 9 para este ano de 2025. Rapaziada, olha... E ó, também quero aproveitar esse vídeo para deixar aqui meus 2 centavos de contribuição sobre essa classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Rapaziada, se esses caras sagrarem-se campeões da Copa do Brasil, a vergonha do Palmeiras aumenta ainda mais. Você pode ter certeza que a pressão pro ano que vem vai ficar mais forte do que ela já tá. Antes da gente começar, palestrino, verifica a sua inscrição no canal, que isso é muito importante. O seu like também ajuda muito no engajamento aqui e eu entendo que vocês gostaram do conteúdo que a gente está trazendo para vocês. E se você é novo, sempre aquele esquema que eu repito por aqui. Assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, aí você se inscreve e deixa o like. Mas só depois de você avaliar o conteúdo se é bom para você, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, quero falar para vocês aqui o seguinte. O Corinthians chega aí à final da Copa do Brasil e deixando muito claro, né, com um baita de um asterístico. Primeiro, passaram, fizeram um gol na casa do Cruzeiro com gol de mão, inclusive a própria CBF passando pano para isso. Vocês estão fazendo força ou impressão, CBF, que o Corinthians chegue aí nessa final e seja, quem sabe, até campeão, né? Porque vocês vêm falar que aí o pessoal falando que era a inteligência artificial que fez aquela montagem, velho. Da bola batendo na mão do Memphis Depay e entrando no gol do Cruzeiro. Vocês estão de palhaçada, velho. Vocês estão dando um soco na cara do futebol brasileiro, velho. Vocês permitirem que um negócio desse passe e o VAR nem chama. Com aquele árbitro terrível, com o tal do Daronco que picota o jogo pra caramba. Então assim, esse já foi um. E agora também na Arena Corinthians teve uma cotovelada do seu André Ramalho em cima do Caio Jorge, se não me falha a memória. E o árbitro, pelo amor de Deus, hein, gente? Né? Então assim, a corintianada aí já não pode mais reclamar do São Paulo ter sido campeão na Copa do Brasil com gol de mão do Lucas, hein? Você já não pode falar mais nada. Enfim, Corinthians passou. Segunda coisa que eu quero falar pra vocês, né? Cara, que pipocada do time do Cruzeiro, gente. Pelo amor de Deus, que timezinho. Outro que nós vamos falar de água de salsicha também, hein? Tem bons jogadores, né? Tem um elenco melhor do que o elenco do Corinthians. Até fez um bom primeiro tempo. Fizeram 2 gols no placar. O Corinthians estava morto, né? E tem um detalhe que aconteceu no segundo tempo aí que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Mas antes de chamar a atenção desse detalhe, que vai pra mim de encontro com esse ano do Palmeiras, ô seu Gabigol, pelo amor de Deus, hein? Rapaziada, eu fui um dos caras aqui que falei que podia dar negócio aqui pro Palmeiras um tempo atrás. Ainda bem que o Palmeiras não contratou esse cara, meu. Meu Deus do céu, uma verdadeira enganação esse maluco aí. Pra mim ficou provado nesse último jogo. Ele recuou, velho, a bola pro goleiro do Corinthians ou eu tô enganado? Ele recuou, ele não chutou a bola no gol, velho. Ele deixou o Corinthians passar pra final da Libertadores. Da Libertadores não, perdão. Pro final da Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, que jogadorzinho sem vergonha, cara. Ganhando uma bala por mês, mano. Graças a Deus que o Palmeiras não contratou esse cara. Eu acho que essa foi a grande notícia pra gente aí, nesse ano de 2025. Ter esse cara, esse mercenário, desse Gabigol, longe do Palmeiras. Deixa esse cara pra lá, pelo amor de Deus, velho. E eu ainda falei aqui, fazer a meia culpa. Falei que eu acho que seria uma boa pro Palmeiras e tudo mais, mas ó... mudei completamente minha opinião. Depois do jogo de ontem, pelo amor de Deus, cara, esse cara tem que tomar vergonha na cara e nunca mais ele aparecer em um time grande na Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, trouxa vai ser o time que vai pagar milhões e milhões pra esse cara pra ele jogar aqui a Série A. É trouxa o time e eu espero que o Palmeiras não faça isso. Enfim, um terceiro ponto aqui que eu quero dizer é que, Vasco, nunca te pedi nada, hein, Vasco? Nunca te pedi nada, pelo amor de Deus, eu não quero nem olhar pro seu histórico aí de jogos contra o Corinthians, porque a gente vai desanimar se a gente olhar pro seu histórico. Mas ó, nunca te pedi nada, hein? Ô, Diniz, pelo amor de Deus, hein, Diniz? Vamos fazer um jogo decente, não deixar o Corinthians aí ser campeão, não, pelo amor de Deus, pra nossa sanidade mental. Porque, gente, aqui vem o detalhe que eu falei pra vocês do segundo tempo do Corinthians.
Coisa que o Palmeiras não fez na final da Libertadores. O Corinthians perdendo o jogo de 2-0 dentro da sua casa, a gente viu o time do Corinthians correr, velho. Correram atrás. É um time que tá todo lascado, velho. Um time que não paga ninguém. Eu acho que tá com 2 ou 3 transfer ban. Sofreu aí na pipa. E os caras correndo, velho, pra buscar essa classificação. E o Palmeiras na final da Libertadores nem correu pra jogar contra o Flamengo. Por isso que eu falo que vai ser uma vergonha se esses caras forem campeão da Copa do Brasil pro Palmeiras. Porque o Palmeiras investiu muito neste ano de 2025 e não ganhou absolutamente nada. E aí, vou falar aqui pra vocês da nota da Dona Leila Pereira, que também, sinceramente, Dona Leila, a senhora não tem vergonha também falar uma coisa dessa, hein? Pra mim ficou nítido uma parada aí que a gente vai adiantar a seguir no vídeo. Corinthians podendo aí, um time completamente quebrado, cara. Um time podendo ser campeão da Copa do Brasil, né? Sair com 2 títulos esse ano e o Palmeiras, que investiu 700 milhões, não saiu com absolutamente nada. E muito pelo contrário, renovou com o seu técnico que, a meu ver, este ano fracassou na Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso é um detalhe, é doído pra mim falar isso, mas é a verdade, gente. Essa é a verdade. E Vasco, pelo amor de Deus, hein, Vasco? Não te pedi nada, velho. Pelo amor de Deus. Ganha essa Copa do Brasil. Ganha essa Copa do Brasil, Vasco. Eu vou torcer como nunca pra vocês, Vasco. Como nunca. A partir de agora eu sou vascaíno. Até o final dessa Copa do Brasil aí. Porque é pela nossa sanidade mental pra gente ter um pouco de paz nesse final de ano de 2025. Eu não quero nem pensar se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e se acontecer um milagre do Flamengo ganhar do PSG, que eu acho que não vai acontecer. Mas futebol é futebol, né? Quero saber muita opinião de vocês. Corinthians passando com asterístico, mas passaram e os caras não estão nem aí. CBF passando pano para erro de arbitragem mais uma vez. Queria saber se ia passar pano se fosse a gente que estivesse passando como o Corinthians está passando, né? Queria saber como é que ia ser. Então é curioso, cara. Eu fiquei muito curioso com essa história aí. O que aconteceu com o Palmeiras no passado aí, um recente com São Paulo, né? A putaria foi grande e acontecendo aí erros de arbitragem grotescos a favor do Corinthians. Os caras não falando nada, hein? Todo mundo, ó... Todo mundo quietinho, todo mundo. Seu Ronaldo Giovanelli lá na Bandeirantes, será que vai criticar como criticou o Palmeiras? Será que vai falar que foi ajudado na Copa do Brasil? Será que ele vai? Não vai, né, gente? É a hipocrisia reinando no futebol brasileiro, infelizmente. Quero saber muita opinião de vocês. E agora, a gente vai falar de um assunto aqui que tem tudo a ver com isso, né? Corinthians vencendo o Cruzeiro, uma vergonha pro Palmeiras. E a Dona Leila Pereira, ela... tava lá, né, quando o Palmeiras foi campeão do Paulista do Campeonato Feminino, e aqui fica meus parabéns para as meninas do Palmeiras. As meninas se sagram aí tetracampeãs, se não me falha a memória, do Campeonato Paulista neste último domingo, dia 14, né? E a Dona Leila Pereira, ela tava lá presente, comemorando o título das meninas, parabéns para elas mais uma vez, né? E falou com a imprensa, né? Foi questionada e tudo mais. E dentro do que ela falou, Palestino, é o seguinte, a presidente, ela deu um balanço da temporada do Verdão neste ano de 2025, que passou em branco, né, pela primeira vez na gestão da Dona Leila. E ela disse o seguinte, aspas para ela aqui, ó: costumo dizer que o nosso torcedor está mal acostumado no bom sentido. E de fato tá, né? Porque o Palmeiras transformou o torcedor em um torcedor mal acostumado. Afinal de contas, o torcedor ele tem razão de estar mal acostumado, porque o Palmeiras tem condição de disputar vários títulos que perdeu recentemente, né? Então a Dona Leila começou as aspas dela dizendo que o nosso torcedor tá mal acostumado, né, no bom sentido, na fala dela, e ela disse também que a gente não tá acostumado em não conquistarmos títulos. Isso ela tá certa. Ganhamos muitos títulos no passado. Na minha gestão é o primeiro ano onde não conquistamos nenhum título. Pois é. Mas fomos vice em 3 competições. E isso mostra que estamos competindo. Queríamos muito ter conquistado o Brasileirão e ficou muito próximo. Vocês queriam, mas pelo futebol apresentado dentro de campo, o Abel Ferreira jogando a toalha logo de cara em entrevista coletiva, não ficou evidente que vocês queriam ganhar o Campeonato Brasileiro, não. Sinto muito dizer isso pra vocês. E não adianta colocar erro na arbitragem, não. Porque assim, teve os erros de arbitragem? Lógico que teve. Mas o Palmeiras que jogou a toalha cedo demais. Essa é a impressão que todos nós temos sobre esse final do Campeonato Brasileiro. E a Dona Leila Pereira também disse, Palestino, sobre a final da Libertadores, o que deixou os flamenguistas mordidos, né, com essa fala dela, mas eu devo concordar com essa fala dela em partes, tá? Olha só, aspas pra Leila. Infelizmente, nós perdemos a final da Libertadores por culpa nossa. Não vou terceirizar a culpa.
foi por incompetência nossa. Nós não perdemos para o nosso adversário, perdemos para nós mesmos. E isso está muito claro para mim, fecho aspas para a dona Leila Pereira. De fato, a gente não pode tirar o mérito do Flamengo, que também lutaram e chegaram na final da Libertadores, é verdade, e por isso que soa um pouco soberbo a fala da Leila sobre isso. Só que, gente, como eu falei agora há pouco, em comparação com o Corinthians nesse último jogo contra o Cruzeiro, os caras perdendo de 2-0, os caras correram, velho. O Palmeiras não correu, cara. O Palmeiras, quando tomou o gol pro Flamengo, sabe como é que o Palmeiras jogou? Vamos lembrar? Só de balão, né? Só de balãozinho pra área e torcendo pra que tenha uma casquinha e fazer um gol, cara. O Corinthians, que não teve investimento nenhum e tá devendo até o fundo das calças, conseguiu correr muito mais do que o Palmeiras. Isso é uma vergonha absurda pra gente. O que me deixa louco da vida é essa última fala da Leila. Ela foi questionada sobre a nota que ela daria pro Palmeiras nessa temporada de 2025 e ela deixou muito claro que a nota que ela dá pro Palmeiras é uma nota 9. E a fala dela, né, ó, a nota que eu dou pro Palmeiras em 2025 é a nota 9. 10 seria se fôssemos campeões. Como ficamos com o vice em 3 competições, a nota que eu dou é 9. Ano que vem vamos correr atrás, trabalhar bastante para ser nota 10, fecho aspas para dona Leila Pereira. Então, na fala dela, por mais que ela acerte que o Palmeiras errou a mão nessa final da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, o fato dela dar uma nota 9, fica aquele ar de que não tem cobrança dentro do Palmeiras, gente. Tá? Porque assim, você tá na sua escola, na faculdade, beleza, 10 é excelente. Mas se você tem uma nota 9, você não tá feio, você tá lindo na parada, você passou de ano. E eu acho que é bem diferente deste ano do Palmeiras. O Palmeiras, beleza, não é vergonha nenhuma, disputou aí, foi vice do Brasileirão, foi vice da Libertadores, foi vice do Campeonato Paulista para os nossos arquirrivais. Mas, gente, ninguém comemora vice em futebol, gente, pelo amor de Deus. Né? E um time que tem 700 milhões de investimento, você dá nota 9, você ainda renovar com um treinador que fracassou esse ano, gente, fica muito claro para mim como torcedor de que não tem cobrança dentro do Palmeiras. E eu não tenho expectativa nenhuma de mudança para o ano que vem até agora. Tem várias especulações de jogadores, inclusive nós vamos falar de um deles na sequência desse vídeo, mas sinceramente, eu como torcedor, eu não tô nem um pouco empolgado para esse ano de 2026. Eu não tô vendo nenhum tipo de mudança do Palmeiras, pelo menos na postura, né, de cobrança a jogadores e ao técnico, para que a gente fique aqui aliviado de que de fato esse time do Palmeiras vai mudar. Sinceramente, até agora não mudou absolutamente nada. Eu só vou acreditar vendo o Palmeiras jogar em 2026. Porque, olha, eu não acredito em nenhuma mudança se não tiver aí dança das cadeiras, se não tiver jogadores cascudos chegando. Vai ser a mesma coisa do ano de 2025, hein? Pelo menos é o que está aparentando. E ela me aparece dando nota 9 pro Palmeiras? Não tem cobrança pro Abel, não tem cobrança pra ninguém, gente, desculpa. E quando não tem cobrança, o jogador, o técnico se acomoda. Esse é o grande problema do Palmeiras hoje. E se o Abel Ferreira ficar acomodado pro ano que vem, o Verdão, sinceramente, a chance de ganhar algum título vai ser muito complicada. Pelo menos essa é a opinião que eu tenho. E tem alguns caras que vêm e comentam aqui nos comentários para que a Leila Pereira paga pra mim, pra eu ficar pagando pau pra eles aí. Quem me dera se fosse verdade, se eu ganhasse alguma grana da Leila, pra ficar aqui bajulando ela. Muito pelo contrário, eu falo a verdade. Quando eu acho que ela errou, eu venho aqui e falo. Quando eu acho que ela acerta, eu venho aqui e falo. Ponto, acabou, não tem essa comigo não. Eu quero saber muito o que vocês acharam disso aí, do Corinthians passando, oh meu pai do céu, passando pra final da Copa do Brasil, Flamengo disputando o título aí do Intercontinental com o PSG. Eu acho que não vai ganhar do PSG, tá? Porque o PSG infinitamente tem um time muito melhor que o Flamengo. A visão, né? Mas no futebol tudo pode acontecer, né? A possibilidade existe dos caras ganharem. A Leila falando nota 9 pro Palmeiras. Você concorda com essa nota pro Palmeiras? Né? E você concorda com a fala dela também de que a gente perdeu para nós mesmos nessa final da Libertadores? De fato, a gente perdeu, a gente deixou de correr, né? Mas também a gente não pode, né, dona Leila, tirar o mérito do outro lado. Afinal de contas, o Flamengo correu e fez de tudo e chegou na final e ganhou da gente, né? Isso é evidente, tá bom? Quero saber muita opinião de vocês, palestrinos, postem aqui nos comentários e a gente vai fazer aquele diálogo bacana aqui nos comentários do vídeo. E vamos lá, vamos falar de uma coisa muito importante pro Palmeiras, já que a gente tem muita dificuldade de contratar jogadores, a gente tem que, pelo menos, minimamente manter o que a gente tem no elenco, né? E o Palmeiras tomou uma decisão aí, pelo que pipoca nos bastidores, muito firme, né? E não pretende negociar o Vitor Roque e o Flaco Lopes.
Mesmo com sondagens e consultas recentes aos dois jogadores, a diretoria do Palmeiras, encabeçada pela Leila Pereira, entende que a dupla é peça central no planejamento de 2026. A avaliação da cúpula palmeirense é de que os dois atacantes atravessam aí um momento de valorização técnica no futebol e no mercado, né? O Vitor Roque terminou a temporada como vice-artilheiro do time, enquanto o Flaco Lopes voltou a ser o principal goleador do elenco, repetindo aí o desempenho do ano anterior. Só que teve uma queda do Flaco aí brusca, né? Não sei se por parte dele, mas a verdade é que eu acredito que foi por causa do Abel, né? O Abel tirou ele da posição que o Flaco estava confortável em jogar e estava jogando vários jogos muito bem. O Abel voltou a colocar o Flaco lá para jogar isolado lá na frente e a gente percebeu que o Flaco ele se dá muito bem quando ele pega a bola atrás e ele gosta, né, de sair costurando e tudo mais. Nem sempre isso dá certo, mas ele fez boas partidas jogando ali como segundo atacante e até mesmo improvisado como meio atacante, né? A gente se surpreendeu com o Flaco Lopes e o nosso treinador, a meu ver, na minha opinião, mudou isso, falou pro Flaco parar de fazer esse negócio e jogar lá isolado como atacante, e aí caiu o futebol do jogador. Essa pelo menos é a minha visão, né? Então, por essa razão, né, no agregado geral, pela ascensão do Flaco neste final de ano e pelo bom futebol apresentado pelo Vitor Roque, a ordem dentro do Allianz Parque ficou muito clara, né? O Palmeiras não vai abrir conversas neste momento pelos dois jogadores. O Verdão acredita que perder qualquer um dos dois agora vai enfraquecer o elenco e vai comprometer a competitividade do time nas principais competições da próxima temporada. No caso do Vitor Roque, vocês vão se lembrar, o interesse foi muito forte, segundo o próprio jogador, né? O atacante recebeu sondagens da Arábia Saudita e também de clubes médios e grandes do futebol europeu, a gente já trouxe aqui no canal. E mesmo assim, o jogador optou, né, e se alinhou com o discurso do Palmeiras, demonstrou o desejo de sair do maior campeão do Brasil neste momento. E lógico que isso tem tudo a ver com seleção brasileira, tem tudo a ver também com essa ascensão meteórica que ele está tendo por aqui. Se ele fosse para outro clube, seja da Arábia ou seja da Europa, ele teria que conquistar o seu espaço esse que ele já tem no Palmeiras. Tenho certeza que um dos caras aí que ninguém tem dúvida que é titular do Palmeiras é o menino Vitor Roque. Para mim, a melhor contratação desse ano de 2025, infelizmente jogou sozinho, né? Se a gente pegar no agregado geral, foi o jogador que mais se destacou e muitas vezes a gente viu em vários jogos o Vitor Roque se matando na frente sozinho e decidindo até jogos pro Palmeiras, mas sozinho, né? Muita gente, às vezes, o Palmeiras recuado, não colava no menino para fazer uma tabela nem nada. E mostrou muita garra aí, infelizmente a gente não ganhou nada, né, infelizmente pro Vitor Roque, mas acredito que ano que vem pode ter uma reviravolta e a gente conseguir alguma coisa, né? Ano de melancolia pro Palmeiras, gente, infelizmente. E pode ainda ficar pior, como a gente já falou. E o Verdão tomando essa decisão aí de não negociar os seus dois jogadores, pelo menos nessa janela de transferências. Lógico que se chegar qualquer tipo de proposta fora da curva, que a gente fala 40 milhões de euros, 35 milhões de euros pelo Flaco Lopes, aí é lógico que o Palmeiras vai balançar e pode pender em vender o jogador. Mas eu acho que não vai chegar nenhum tipo de proposta fora da curva para esses dois atletas, então o Palmeiras vai manter os seus dois atacantes para o ano que vem. O que eu acho que não é o suficiente, tá, Palmeiras? Alguém precisa de pelo menos mais um substituto para esses dois aí. E o Luigi também tá na lista que eu tô ligado que vocês querem negociar para o ano que vem. Então a gente vai ficar sem atacante, só vai ficar com os dois. E a gente não vai no mercado para trazer um atacante? Estamos de olho observando aqui o alinhamento de vocês aí para ver como é que vai ficar esse ataque do Palmeiras. Ficar só com os dois é pouco, hein? É pouco, já adianto para vocês. E pra gente finalizar o vídeo dessa manhã, aliás, dessa manhã não, né? Dessa tarde. Eu tô gravando aqui, já é 11h46. Esse vídeo, obviamente, vai sair um pouco mais tarde que esse horário que eu tô falando pra vocês, que eu ainda vou editar. Pra gente finalizar esse vídeo aqui da tarde, pretendo fazer mais um no final da tarde ainda pra vocês, falando de outras coisas que tá acontecendo. Mas vamos lá, o Palmeiras segue ativo no mercado, todo mundo sabe disso, pelo menos queremos acreditar nessa história, né? Para trazer os seus reforços pontuais para 2026. E o Gerson, todo mundo sabe, hoje jogando no Zenit da Rússia, é um dos nomes monitorados aí pelo Palestra para o ano que vem. O clube russo, no entanto, a gente precisa deixar isso muito claro, que fixou um preço considerado muito alto nas conversas iniciais com o Palmeiras. Tem muita gente dizendo aí que até o Anderson Barros já foi para a Rússia para conversar, né, e tentar entender as condições de negócio. Isso quem falou foi o Veloso, tá? Comentarista da Bandeirantes lá nos Donos da Bola. E
O valor que o Zenit teria colocado para negociar o Gerson é de 25 milhões de euros, o que hoje na cotação no Brasil daria aí mais ou menos 159 milhões de reais. É um dinheiro bem alto, né? E o clube russo está tentando lucrar em cima, ou pelo menos recuperar o investimento que eles fizeram em cima do Gerson, que não se adequou aos parâmetros do futebol russo, né? Ele está muito insatisfeito jogando por lá. E de acordo com informações do jornalista Valentim Furlan do All Sport, o valor foi comunicado diretamente aos representantes do jogador e ele é visto internamente como um obstáculo significativo para qualquer tipo de avanço imediato do Palmeiras, né? Então esse valor dificulta muito o Palmeiras avançar no negócio, segundo aí o jornalista do All Sports que eu citei para vocês. Nos bastidores, o Verdão analisa essa pedida do Zenit, se vai se encaixar no planejamento financeiro e esportivo do clube para essa próxima temporada. A diretoria, em alinhamento com a comissão técnica do professor Abel Ferreira, mantém a estratégia de reforçar o elenco sem comprometer o equilíbrio orçamentário e prioriza atletas que possam elevar o nível do time em setores específicos. E essa parte aqui, que foi analisada e trazida aí com a apuração do pessoal do UOL, esse tal de equilíbrio orçamentário é uma coisa que é o padrão que o Palmeiras faz nos últimos anos para suas contratações, né? Contrata aquele jogador lá com prioridade de revenda, em lucrar e gasta um pouquinho menos no jogador. O que não é o caso do Gerson, né? Eu duvido que o Palmeiras vai pagar 25 milhões de euros no Gerson, tá, gente? 25 milhões de euros foi o que a gente pagou no Vitor Roque. Pelo amor de Deus, hein? Eu não acho, né? Por mais que o jogador seja um bom jogador e poderia agregar muito ao elenco, eu não acho que o Palmeiras vai pagar esse valor, né? Mas a avaliação do jogador internamente, ela é muito positiva, segundo várias fontes na internet, né? Principalmente pela experiência internacional que ele tem e pela versatilidade tática que ele apresenta no jogo. E dispensa comentários, né? O Abel, ele adora esses jogadores polivalentes, a gente sempre fala aqui no canal. Pode, né, atuar em várias posições do campo, ele pode atuar como volante e outras funções no ataque também, como um meio atacante também improvisado. O Gerson faz muito isso, fez quando jogava pelo Flamengo. Contudo, né, esse valor imposto pelo clube russo é o que dificulta aí o Palmeiras fechar algum tipo de negócio. Porém, a parte boa vem agora, se é que é boa. Vocês que vão analisar se essa informação ela é uma informação positiva ou negativa para o Palmeiras. É o seguinte, o Zenit, no passado e ainda hoje, demonstra interesse em jogadores da base do Palmeiras. Dentre esses jogadores principais, o nome do Riquelme Felipe é muito forte e o Palmeiras já recebeu oferta pelo Riquelme Felipe do Zenit e o Palmeiras recusou prontamente. E há quem diga que os russos estão preparando uma nova proposta pesada dessa vez para comprar o menino da base, o Riquelme Felipe. Joia palmeirense que vem se destacando, né, há algum tempo na base do Palmeiras, porque infelizmente no time titular ele não teve muitas oportunidades. A diretoria do Palmeiras entende que o Riquelme, ele é um atleta palestrino muito acima da média e já recusou algumas propostas, não só do Zenit. O jovem tem 19 anos e dificilmente vai ficar na academia de futebol para 2026, lembrando que a meta do Palmeiras é arrecadar próximo de 400 milhões de reais em vendas de atletas. Então você pode ter certeza que vai ter muito menino da base sendo negociado pelo Palmeiras nessa próxima janela de transferências. E a suposta nova oferta que se especula nos bastidores que o Zenit faria pelo jogador é de 12,5 milhões de euros no Riquelme Felipe, né? O que na cotação atual daria 79,5 aproximadamente milhões de reais. Inicialmente, o Palmeiras gostaria de receber algo em torno de 15 milhões de euros, o que daí na cotação atual 95, quase 96 milhões de reais. Dependendo do que acontecer, pode rolar aí uma compensação financeira do Palmeiras, o Palmeiras dar o Riquelme Felipe e quem sabe trazer o Gerson. Assim, as cifras que o Palmeiras teria que colocar na mesa seriam menores, tá? Não sei se o Palmeiras vai fazer essa negociação. Eu acredito que o Gerson é um jogador que pode ajudar muito, principalmente o setor defensivo do Palmeiras ali como um segundo volante, sendo um reserva imediato para o Andrés Pereira ou sendo titular, enfim, ter o Lucas Evangelista voltando.
Acho que ele pode também fazer função de primeiro volante, é um bom jogador com saída de bola. O Palmeiras querendo aí negociar o Emiliano Martinez e o Aníbal Moreno. Já tem várias informações dizendo que esses dois não vão permanecer no Palmeiras para 2026. Então eu acho que o Gerson é uma peça-chave para o Palmeiras caso consiga, né, essa negociação com o Zenit, que é muito difícil, os caras querem muita grana, mas tem a possibilidade de negociar com esse menino da base que os russos já demonstraram interesse. Seria uma baita contratação, só que também eu não vou gostar que o Palmeiras faça loucura pelo Gerson. Se for para pagar 25 milhões de euros, dá para garimpar algum jogador mais casca grossa aí na Europa e trazer para cá, gente. E às vezes, dependendo do jogador aí, às vezes não paga nem nada, porque o cara já tá em fim de contrato lá na Europa. Eu acho que vale a pena dar essa garimpada no mercado. Mas reitero, o Gerson é um bom jogador, ia ajudar muito o Palmeiras caso viesse para cá, né? Então vamos ver o que se desenrola nos bastidores. A janela de transferências ainda não tá aberta, ela abre dia 1º de janeiro, por isso que a gente tá vendo muita especulação, né? Alguns times já estão se movimentando. E o Palmeiras a gente só tem especulação até agora de interesse de jogadores, né? Mas efetivo mesmo, até agora tá complicado da gente chegar aqui e bater o martelo e cravar que não, agora o Palmeiras vai mesmo pra cima do cara. Por enquanto, tudo que a gente tem são aí várias especulações no mercado da bola. Quero saber muito o que vocês pensam disso. Quero saber o que vocês acham aí do Gerson, se ele agregaria demais ao elenco. Coloca aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante e sempre tem um tempinho eu vou aqui e respondo todos vocês. E assim, Palestrinho, eu vou terminando essa primeira edição do seu canal Notícias Meu Verdão nessa segunda-feira. Agradecendo aí sempre a audiência de vocês, pedindo a sua inscrição, o seu like, que também é muito importante, ajuda no engajamento do canal, e pedindo, rogando sempre as mais ricas bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de vocês. Eu vou indo nessa, quando surgir mais informações do nosso palestra, eu volto aqui com um novo vídeo no canal. Então fica alerta aí, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e avante palestra!